livro de Números, no capítulo de número 13, versículo de número 27 e 28, nos diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Números 13, 31, 33 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 14, do 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Amém? Tome seu assento um instante. Graças a Deus. Eu gostaria nessa noite, irmãos, de meditar com os irmãos acerca de um assunto, na verdade, muito conhecido de todos, e muito simples, na verdade. E para isso eu gostaria de trazer à memória dos irmãos alguns contextos bíblicos, sempre tendo em mente que a Bíblia, irmãos, ela foi escrita com um propósito. Tudo aquilo que nós encontramos escrito na palavra do Senhor não está ali por força do acaso. Está ali porque Deus, segundo a sua graça, bondade e misericórdia, um dia inspirou homens para que eles viessem a escrever aquilo que hoje nós encontramos no contexto bíblico. De tal forma que sempre quando nós olhamos para a Bíblia, com o intuito de buscar aprender alguma coisa, de extrair dela algum conhecimento que possa ser proveitoso para a nossa vida prática, nós sempre acabaremos por receber da parte de Deus a inspiração para fazê-lo, o entendimento, o discernimento, a capacidade de compreender aquilo que Deus deseja transmitir por intermédio da sua palavra. Isto posto, irmãos, os textos bíblicos essencialmente servem para isso. Os textos bíblicos relatam experiências que em algum momento da história, um homem, ou um grupo de pessoas, ou uma nação, ou uma cidade, teve por experiência para com Deus. As experiências que pessoas tiveram ao longo da história. E quando nós olhamos para essas experiências que outros em algum momento tiveram, nós podemos extrair delas algum conhecimento. Esse texto que nós temos lido nos relata um momento que seguramente aqueles que já servem o Senhor haverão de recordar-se. A Bíblia nos informa, ou nos ensina, que Deus havia feito uma promessa para um homem chamado Abraão, de que a sua descendência haveria de herdar uma terra que seria uma terra muito abençoada. Quando Deus fez essa promessa para Abraão, Abraão sequer tinha filhos, ele não tinha descendentes. Mas ele acreditou na promessa de Deus. E com o tempo ele passou a gerar filhos. E os seus filhos geraram filhos. E assim sucessivamente, eles acabaram por ser uma grande nação. A nação que veio posteriormente a constituir-se como o povo judeu, o povo de Israel. E o que a Bíblia nos ensina, particularmente no Antigo Testamento, é que depois de muitas situações que este povo vivenciou, eles acabaram se tornando escravos na terra do Egito. E ali permaneceram sendo escravos do Egito por 430 anos, fim dos quais Deus mais uma vez olhou para este povo, vendo o sofrimento deles, vendo a angústia deles, a tristeza, as aflições que eles vivenciavam sendo escravos daquela nação egípcia. Deus decidiu tirá-los da terra do Egito e fazer cumprir a sua promessa na vida deste povo que era a descendência de Abraão.
como Deus havia dito para Abraão há muitos anos atrás, que a sua descendência, aqueles que fossem os filhos dos seus filhos, aquelas gerações que viriam a partir dele, haveriam de herdar uma terra, a terra da promessa, a terra prometida. A Bíblia diz então que este povo, depois de alguns conflitos com o faraó, ele acaba entrando pelo caminho do deserto e rumando em direção à terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que a Bíblia nos informa que manava leite e mel. O texto nos informa isso na perspectiva de nos deixar claro que era uma terra próspera, que era uma terra boa, que era uma terra de boas plantações, que era uma terra em que se poderia extrair dela muitas coisas à medida em que o povo entrasse nessa terra e começasse a trabalhar na terra. Só que esta terra, irmãos, que o povo está prestes agora a entrar, quando promessa divina da parte de Deus, ela não é uma terra desocupada, ela não é uma terra vazia. Existiam moradores nesta terra, nações que não serviam a Deus, nações que por seus feitos e obras não agradavam a Deus. Deus então, decidindo fazer cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, ele incita o seu povo a ir a estas terras, a esta região e ali se estabelecer. Nesse texto em que nós lemos, nós encontramos um momento em que o povo está prestes a ver cumprir-se sobre a sua vida uma promessa que remontava muito tempo. O povo chega diante da terra prometida e acampa-se próximo à terra. E agora, Moisés pega dentre o povo que ali estava 12 homens, e a Bíblia nos informa que esses homens, eles eram príncipes do seu povo, eles eram chefes de família. O Senhor chega para Moisés e diz: olha, Moisés, tu separa agora 12 homens dentre todo este povo que está contigo, dentre toda essa nação que está acampada às portas da terra prometida. E tu vai enviar agora estes homens para que eles entrem nesta terra e eles observem a terra, eles espiem a terra. A Bíblia diz então que Moisés faz isso e envia espias, envia esses homens. E eles vão e percorrem toda a terra de Canaã, o contexto bíblico vai nos informar isso. Só que quando eles voltam, irmãos, eles vêm trazendo a notícia daquilo que eles viram. Eles vêm trazendo um relatório para Moisés e para o povo. Eles entraram na terra, toda a nação de Israel esperou, afastado ou fora da terra de Canaã, juntamente com Moisés. Quando eles voltam, depois de algum tempo, eles voltam trazendo um relatório para Moisés e para o povo, daquilo que eles viram, da impressão que eles tiveram da terra, de como era a terra que agora eles haveriam de habitar, de como era a terra que eles estavam prestes a tomar por herança segundo a promessa de Deus. E este texto, irmãos, vai nos informar essencialmente, e é justamente este o ponto que eu gostaria de me aperceber ou de me ater com os irmãos nessa noite, sobre como nós nos enxergamos diante de determinadas situações, como nós nos vemos diante de determinadas experiências que nós vivenciamos, como nós enxergamos o mundo que nos cerca, como nós nos vemos frente às situações mais adversas da vida. Porque todos nós, quando seres humanos, atravessamos diversas situações. Todos nós, quando seres humanos, atravessamos momentos difíceis. Todos nós passamos por dificuldades. Não existe nenhum de nós, quando seres humanos, que em algum momento da caminhada existencial, em algum momento da vida, não vai se deparar com uma situação difícil. Não vai se deparar com um conflito. Não vai se deparar com uma situação para a qual não estava preparado. Não vai se deparar com um problema que talvez ao seu próprio juízo seja maior que sua capacidade de resistência ou de enfrentamento. O texto vai nos dizer que não foi diferente para com estes homens. O livro de Números, no capítulo de número 13, no versículo 31, segundo texto que nós lemos, vai nos dizer que alguns destes homens que haviam sido enviados para espiar a terra, eles voltaram trazendo o seguinte relatório: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte que nós,
E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Um grupo ou uma parte daqueles homens que foram enviados para espiar a terra, daqueles 12 espias, eles voltaram trazendo o seguinte relatório: olha, de fato nós fomos lá olhar a terra, de fato nós fomos conferir a terra que o Senhor disse que nos daria por herança. Só que a situação é a seguinte: a terra, ela é habitada por homens que aos nossos olhos são gigantes. A terra é habitada por pessoas que são mais fortes do que nós. Diante deles, quando nós olhávamos para nós mesmos, nós nos víamos como gafanhotos, nós nos víamos pequenos, nós nos víamos incapazes de alguma forma confrontar-se com aquele povo. E quando nós olhávamos para eles, a impressão que nós tínhamos é que eles, em olhando para nós, nos viam como nós nos víamos. Que eles nos viam como gafanhotos, como insetos, como seres insignificantes. O primeiro grupo de pessoas traz consigo este relatório, traz consigo esta impressão que eles tiveram da terra. E a impressão que eles tiveram era de que eles não eram capazes de adentrar aquela terra. A impressão que eles tiveram é que o problema que estava posto, o desafio que lhes esperava para além das fronteiras, era muito maior do que a capacidade que eles tinham de enfrentamento. Eles olharam para o desafio que lhes esperava e disseram: nós não temos condições, nós não temos como vencer esses moradores, nós somos pequenos demais. O desafio que nos espera é um desafio gigantesco. Os moradores da terra são pessoas de grande estatura, nós não temos a menor chance contra eles. Percebam, irmãos, que a visão que este primeiro grupo teve, a impressão que eles tiveram, é de que eles não eram capazes de vencer aquele desafio que lhes estava proposto, que eles não tinham condições para isso, que eles não tinham a capacidade para isso, que eles não teriam como entrar num confronto com aquelas pessoas e prevalecerem contra elas. Agora percebam, irmãos, que dentro deste contexto, junto com aqueles 12 que lá foram, existiam dois homens, Josué e Calebe. Josué e Calebe foram nos mesmos lugares que esses outros 10 homens foram. Eles viram as mesmas coisas que esses outros 10 homens viram. Eles tiveram a mesma experiência que outros 10 tiveram. Tudo que os outros viram, eles viram. Tudo que os outros fizeram, eles fizeram. Eles estavam juntos espiando a terra. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que a impressão que Josué e Calebe tiveram foi diferente deste primeiro grupo. O texto vai nos dizer que Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Percebam, irmãos, que a despeito de estes dois terem visto a mesma coisa do que aqueles outros 10, a impressão que eles tiveram foi diferente. Os 10 primeiros olharam para si mesmos e se viram como gafanhotos, se viram pequenos demais para o desafio. Josué e Calebe olharam para o mesmo desafio e tiveram uma impressão diferenciada. Eles disseram: não, a terra que nós fomos espiar, de fato é uma terra muito boa. Sim, existe ali gigantes. Sim, as pessoas que moram na terra são de grande estatura. O desafio que nos está posto é um desafio de fato realmente grande. Mas nós podemos superar esse desafio.
Se eles nos veem como gafanhotos, então nós vamos ver eles como pão. O pão é feito de trigo. E os irmãos bem sabem que um dos alimentos preferidos dos gafanhotos é o trigo. As impressões que seguramente Josué e Caleb tiveram a partir do relato dos 10 primeiros, quando se compararam a gafanhotos, foi a seguinte: bom, se eles nos veem como gafanhotos, nós vamos ver eles como trigo. E assim como o gafanhoto entra na terra e extermina tudo o que tem na terra, que acaba com todas as plantações da terra, assim também nós vamos entrar na terra e como pão nós vamos devorá-los. Lembrem-se que eles tinham saído da terra do Egito, e eles tinham memória ainda dos feitos que haviam ocorrido no Egito. E um dos sinais que o Senhor havia feito no Egito era justamente a praga de gafanhotos. Talvez isso ainda estivesse na memória de Josué e Caleb. A impressão que Josué e Caleb tiveram foi completamente diferente daquele primeiro grupo. O primeiro grupo se viu pequeno demais. Josué e Caleb, tendo a mesma experiência, eles se viram mais fortes do que os moradores da terra. Seguramente, se eu perguntasse para os irmãos hoje, como você se vê, como você se enxerga frente aos desafios, como você se vê diante dos problemas, seguramente em nosso meio alguns diriam, bom, eu me vejo como Josué e Caleb, eu me vejo como um gigante. Não existe desafio que eu não possa superar, não existe barreira que eu não transpasse. Se o problema se apresentar, eu passarei por ele. Mas seguramente em nosso meio também existe aqueles que olham para os problemas da vida e se veem como os 10 primeiros espias, que olham para os problemas e se veem pequenos, não tem como superar essas barreiras, não tem como transpor esses desafios. Seguramente todos nós, irmãos, passamos por essas experiências. Em um dado momento de nossa vida, nós nos vemos grandes, fortes, nós nos vemos poderosos frente aos problemas. Em outros momentos de nossa vida, nós nos vemos pequenos. Nós nos vemos incapazes de superar muitas vezes desafios que aos nossos olhos são grandes, quando na verdade são pequenos. De tal maneira, irmãos, que eu gostaria que os irmãos se apercebessem no primeiro momento nessa noite, é que a impressão que nós temos de nós mesmos, a maneira como nós nos enxergamos, ela vai mudar dependendo da situação em que nós vivenciamos, dependendo da situação que nós atravessamos, dependendo do momento da vida em que nós estamos passando, nós vamos nos enxergar de uma maneira. Nenhum de nós sempre se enxergará como gigante. Assim como nenhum de nós sempre se enxergará como sendo um ser insignificante como um gafanhoto. Nenhum de nós sempre terá as forças para enfrentar os problemas da vida. Assim como nenhum de nós sempre se encontrará fraco diante dos problemas da vida. De tal maneira, irmãos, que a maneira que nós nos enxergamos, ela muda. Ela nunca será vista da mesma forma. Em algum momento nós nos vemos de uma maneira, em alguma outra situação nós nos vemos de outra forma. Isso posto, irmãos, nós não podemos fazer um juízo exato de quem nós somos num dado momento de nossa vida, porque esse juízo que nós fizermos de nós mesmos, dependendo da situação que nós vivenciamos, ele haverá de mudar. Josué e Caleb sabiam disso. Josué e Caleb, a despeito de serem homens corajosos, a despeito de serem homens que tinham a consciência dos desafios e estarem dispostos a enfrentá-los, eles sabiam que os desafios eram maiores do que eles. De tal forma, irmãos, que não importa a maneira como nós nos enxergamos. E é isso que eu quero que os irmãos percebam no primeiro momento. Não importa se nós nos vemos fortes ou se nós nos vemos fracos. Não importa se nós nos vemos gigantes ou se nós nos vemos pequeninos. O que importa e o que vai fazer diferença em nossa vida verdadeiramente é se o Senhor está conosco ou não. Porque esta foi a experiência que eles tiveram. Quando Josué e Caleb falaram aos filhos de Israel,
a despeito de terem coragem, a despeito de terem confiança, a despeito de se sentirem capazes de irem enfrentar o seu adversário, eles sabiam que esta vitória só seria possível se o Senhor se agradasse deles, se o Senhor estivesse com eles. O texto vai nos dizer: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nesta terra e nos dará. Terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. O Senhor é conosco. No final, irmãos, o que importa é se o Senhor é conosco ou se o Senhor não é conosco. No final não importa se nós temos a capacidade de enfrentar os desafios da vida ou não. O que importa é se a presença de Deus está conosco. Porque se a presença de Deus estiver conosco, nós podemos ser os seres mais fracos deste mundo. E se a presença de Deus não estiver conosco, nós podemos ser os mais fortes. O resultado não depende de quem nós somos. O resultado depende se o Senhor está conosco ou não. Se o Senhor estiver conosco, a vitória sempre será certa. Se o Senhor estiver conosco, os desafios podem ser grandes ou pequenos. Se o Senhor estiver conosco, as batalhas que nos esperam e esperam a todos nesta vida serão transpostas, não porque sejamos capazes por nossas próprias forças, mas porque o Senhor está conosco. Dito isso, irmãos, não confie em quem você é. Não confie em suas próprias capacidades frente a problemas que você sabe que não pode resolver. Não confie na sua própria força diante das circunstâncias adversas da vida, mas creia no Senhor. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Busque o Senhor e seguramente o Senhor te fará vitorioso frente às batalhas que a vida te reserva. A primeira impressão que esse texto traz consigo é justamente da maneira como estes homens se viam. Mas nós podemos expandir, irmãos, o pensamento. E para além disso, nós podemos pensar como as pessoas nos veem. Porque eu talvez me veja forte diante de uma situação, ou talvez me veja fraco diante de outra situação. Mas como as pessoas que nos cercam nos veem? Qual o juízo que as pessoas fazem de nós? Quando os outros olham para nós, quem eles veem? Quando os outros fazem um juízo acerca da nossa pessoa, o que dizem? Os outros nos veem como fortes ou como fracos? Os outros nos veem como homens de Deus ou como mulheres de Deus ou não? Os outros reconhecem que nós temos a capacidade ou os outros não nos veem capaz? Como os outros nos enxergam? Qual o juízo que as pessoas fazem de nós? Se hoje nós perguntássemos para os irmãos o que as pessoas pensam acerca de você, seguramente a resposta seria diversa, ou das mais diversas possíveis. Porque aquilo que os outros pensam de nós, assim como aquilo que nós mesmos pensamos de nós, vai mudar dependendo da situação. Para isso eu gostaria de fazer menção de um texto, ou alguns textos bíblicos, que se encontra no livro de Samuel, uma história bem conhecida na verdade. O texto vai nos dizer: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços, e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte, e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Para que a gente venha contextualizar, neste momento da história, havia sobre o reinado de Israel um rei que o povo havia escolhido, e esse rei chamava-se Saul. A Bíblia diz que por um tempo Saul foi um rei bom, um rei que serviu a Deus de coração, um rei que seguiu as ordenanças do Senhor. Mas depois de um tempo, Saul já não agia mais segundo a vontade de Deus. Saul saiu da direção de Deus. Saul se perdeu em seus próprios caminhos. A Bíblia diz então que Deus levanta um profeta e manda que esse profeta vá até a casa de um homem, para que dentre os seus filhos ele viesse a se prover de um rei. Então o profeta vai lá e unge um dos determinados filhos de um homem chamado Jessé, unge a um jovem chamado Davi.
O tempo passa e Davi está lá no seu ofício, apacentando os rebanhos de seu pai. Um dia a Bíblia diz que uma nação vizinha de Israel se levanta contra o povo de Israel. E eles se preparam para uma guerra, para uma batalha. E naquele momento histórico, antes de as guerras acontecerem, normalmente as nações que entravam em guerra, elas escolhiam um dos seus representantes, um homem de guerra, escolhiam um dos seus soldados para que estes fossem e brigassem só entre si. O soldado que ganhasse, aquele seria o representante da nação vitoriosa. Então não havia necessidade de um conflito extenso. A Bíblia diz que uma nação se levanta contra Israel e se prepara para a guerra e envia um dos seus soldados, chamado Golias. E esse soldado vai até o povo de Israel, até a nação de Israel, e confronta o povo de Israel. Diz: olha, estou aqui representando a minha nação. Então envia um soldado de vocês para que eu venha entrar em guerra, para que eu venha brigar com esse soldado. A Bíblia diz que este homem ele era de grande estatura, era um soldado experiente, era literalmente um homem de guerra. E o povo temeu diante daquele homem chamado Golias. E por 40 dias essa situação prevaleceu. Só que antes disso, irmãos, dentro deste contexto em que nós lemos, a Bíblia diz que por Saul se afastar da vontade de Deus, o Senhor já não era mais com ele, da parte do Senhor um espírito maligno o atormentava, o incomodava. E quando ele ouvia música, ele se sentia melhor, e o espírito maligno, a Bíblia diz, o deixava. Então, um certo dia, Saul chama um dos seus moços do palácio e diz: olha, eu preciso de um músico que seja bom, para que quando esse espírito maligno me incomodar, ele venha e toque, e eu me sinta melhor. A Bíblia diz, dentro desse texto que nós lemos, que um dos moços de Saul disse: olha, eu conheço o homem certo para isso. Eu conheço um dos filhos de Jessé. Ele sabe tocar, ele é um homem forte e valente, ele é um homem de guerra, ele é sisudo em palavras e de boa aparência. Este moço conhecia Davi, aquele jovem que já havia sido ungido a rei, mas que ainda estava lá no campo apacentando. Percebam, irmãos, que este moço, ele tinha uma certa visão de Davi. E é isso que eu quero que os irmãos se apercebam nesse segundo momento. Como as pessoas nos enxergam. Este moço, quando olhava para Davi, ele não via Davi como um moço. Ele não via como um jovem que estava lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Ele não via como um homem frágil, ou como um menino, ou como um moço. Quando ele fala de Davi para o rei, o que ele diz é que Davi sabe tocar, que Davi é um homem forte e valente, que Davi é um homem de guerra, que Davi é sisudo em palavras. A palavra sisudo, ela traz consigo a ideia de uma pessoa madura. A palavra vem de siso. Siso, os irmãos sabem que são aqueles dentes que nascem por último, né? Dizem que é o dente do juízo. Quando a pessoa está com uma certa idade, o siso vem, quer dizer que a pessoa já é uma pessoa experiente e madura. Esse jovem diz que Davi é sisudo em palavras, um homem experiente, um homem sensato, um homem eloquente, e que ele é de boa aparência. Percebam as características que ele dá de Davi. Davi, para ele, é este indivíduo. A visão que ele tinha de Davi era esta. A visão que ele tinha de Davi é que Davi era um gigante aos seus olhos. Davi é um homem de guerra, Davi é um homem experiente, Davi é tudo que ele poderia nomear como elogios a Davi. Mas dentro deste contexto, irmãos, nós vamos ver que quando aquele gigante está lá afrontando os exércitos de Israel, quando o gigante está pedindo que venha um homem para entrar em peleja com ele, e todo mundo está com medo, Davi, aquele moço que está lá no palácio tocando para o rei, ele se apresenta para o rei e diz: olha, rei, deixa que eu vou lá,
E o texto de Samuel 17, 32, 33 vai nos dizer: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele era guerreiro desde a sua mocidade. 1 Samuel 17, 55 nos diz: vendo porém Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner era o chefe do exército, o capitão do exército: de quem é filho este moço? De quem é filho esse moço chamado Davi? Abner disse ao rei: vive a tua alma, ó rei, eu não sei. O que eu quero que os irmãos percebam é que eles estão falando da mesma pessoa, eles estão falando do mesmo Davi. O moço, quando descreve Davi, o moço descreve Davi como sendo forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O rei, quando vai tratar com Davi, diz para Davi: mas tu não tem condições de pelejar, porque tu é um moço, tão jovem, tu não é capacitado para isso. Mas ambos estão falando da mesma pessoa. O moço, o texto vai nos dizer que ele conhecia Davi, ele era amigo de Davi. E para aqueles que são nossos amigos, ou aqueles que compõem o nosso círculo de amizade, nós sempre os veremos de maneira diferenciada. Nós sempre veremos os nossos amigos como pessoas especiais. Dificilmente algum de nós terá um amigo verdadeiro e não verá pontos positivos na vida deste amigo. Dificilmente alguém não terá um amigo verdadeiro e não verá este amigo com bons olhos. Não terá elogios a dizer acerca deste amigo. Este amigo pode até ter algumas deficiências, mas por ser o nosso amigo nós não levamos em conta isso. Nós vemos só as suas qualidades. Este moço, ele conhecia aquele jovem Davi. E para ele que era amigo de Davi, Davi era um homem de guerra. Davi era um homem forte, era um homem valente. Em contrapartida, o rei não conhecia Davi. O rei não sabia quem Davi era. Davi, para ele, era simplesmente mais um moço que estava ali no palácio servindo, como todos os outros moços. Davi era o rapaz que tocava de vez em quando, mas ele não sabia quem eram os pais de Davi. Ele não sabia de que família Davi era. Ele não tinha intimidade nenhuma com Davi. E por ele não conhecer a Davi, ele não tinha elogios a fazer para Davi. Davi era aquilo que estava posto diante de seus olhos, um moço, como qualquer outro, um jovem. Quando Davi se apresenta para ir para a guerra, o rei olha para ele e diz: tu não tem condições para isso, tu é incapaz, tu não tens como enfrentar esse desafio que está posto, tu não tens como vencer esse gigante, tu és um moço ainda. Olha para ti, Davi, se tu for contra o filisteu, ele vai te matar, ele é um homem experiente. E suposto, amado, o que eu quero que os irmãos percebam a partir desses dois textos, é que a maneira que as pessoas nos veem sempre será atravessada pelo conhecimento que se tem de nós. Se são nossos amigos verdadeiros ou se são apenas conhecidos. Para aqueles que são nossos amigos verdadeiros, eles nos verão de uma forma. Mas para aqueles que não nos conhecem, o juízo será outro. Quando aqueles que nos conhecem intimamente fazem o juízo de nós, seguramente eles encontrarão qualidades em nossas vidas. Mas aqueles que não nos conhecem, aqueles com os quais nós não temos um relacionamento próximo, aqueles com os quais nós não temos um vínculo profundo de amizade, seguramente eles não verão as mesmas coisas. Para eles, nós seremos aquilo que os olhos mostram. Para eles, talvez nós sejamos crianças. Para eles, talvez nós sejamos incapazes frente aos desafios. Para eles, nós sejamos pessoas que não têm condições de vencer os gigantes que se apresentam ao longo do caminho. Isto posto, o juízo que as pessoas fazem de nós nunca será um juízo puro, porque ele sempre será atravessado pela amizade que nós temos ou não com uma pessoa. Assim sendo, irmãos, o meu conselho é que você não leve em conta aquilo que dizem de você. Não importa aquilo que pensam de nós.
Porque o que pensam de nós ou o que não pensam de nós sempre será atravessado pelo conhecimento que se tem de nós ou não. Alguns olharão para você e verão em você qualidades. Alguns olharão para você e não verão qualidade nenhuma. Alguns olharão para você e verão em você um homem de guerra, uma mulher de guerra, um homem, uma mulher valoroso, valente. Alguns olharão para você e dirão: não passa de um menino, não passa de uma criança. Não é alguém que é capaz de vencer as barreiras, que é capaz de vencer os desafios. De tal forma, irmãos, que o juízo que se faz das nossas pessoas não importa e não muda em absolutamente nada a nossa vida. Se Davi desse ouvido a Saul, ele não teria ido para a guerra. Se Davi desse ouvido para o rei, que olhou para ele e disse: tu é um menino, tu é incapaz. Se ele acreditasse nas palavras do rei, ele não teria ido para a peleja. Se Davi desse ouvido para as palavras daquele moço que rasgou para ele elogios, que disse para ele que ele era homem de guerra, que ele era valente, que ele era valoroso, ele teria ido para a guerra com as suas próprias forças e o gigante o teria matado. Davi não deu ouvidos nem para aquele que falou bem, nem para aquele que falou mal, porque no final isso não importa. O que importa, de fato, é se o Senhor está conosco ou não. Quando Davi foi para a peleja, o texto de Samuel 17 vai nos dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, e as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando Davi foi para a peleja, o que importava não era o que diziam dele, porque alguns diziam que ele era um homem valoroso, um homem de guerra, um homem valente. Alguns o viam como sendo um gigante, outros, como o rei, o viam como sendo uma criança, um menino. Mas no final isso não importava. O que importava no final é que se o Senhor estava com ele ou não. Quando a luta chegou, quando o problema real se apresentou, quando a dificuldade bateu na porta, quando a situação difícil estava instaurada, não importava se os amigos viam ele como sendo uma pessoa maravilhosa, ou se aqueles que não o conheciam viam ele como um menino. O que importava era se o Senhor estava com ele ou não. Esta deve ser a preocupação que nós devemos ter, não com aquilo que dizem de nós, não com o juízo que fazem de nós, mas a nossa preocupação real deve ser se o Senhor está conosco ou não. Eu tenho a consciência de que Deus está comigo, eu tenho a convicção de que Deus está comigo, eu tenho a certeza de que Deus está comigo ou não. Se eu tenho, não importa o que dizem, o coração deve se pacificar, irmãos. Nós não devemos nos preocupar com os juízos alheios. O primeiro exemplo que eu passei para os irmãos diz respeito à situação vivenciada pelos espias. Eles não podiam confiar nem no seu próprio juízo de si, porque o juízo que eles fizeram deles, assim como o juízo que nós fazemos de nós, dependendo da situação vai mudar. Dependendo da situação, nós mesmos nos veremos como gigantes, ou dependendo da situação, nós nos veremos pequenos. Assim também é quando outros olham para nós. Dependendo da situação, nos verão como sendo homens valorosos, ou mulheres valorosas. Dependendo da situação, acharão que nós somos meninos. Mas no final, nem na primeira, nem na segunda situação, importa o juízo alheio. O que importa é se o Senhor está conosco. Sim. Este é o diferencial. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós vamos compreender o que Jesus falou. E o que Jesus fala em Lucas, no capítulo 6, no versículo 37, é: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O próprio Jesus vai nos ensinar a não fazermos o juízo de outras pessoas. O próprio Jesus vai nos ensinar que nós não devemos julgar ninguém.
O próprio Jesus vai nos ensinar que nós não temos a capacidade de fazê-lo. O nosso juízo de outros e muitas vezes de nós mesmos será um juízo errado. O que importa no final é se o Senhor está conosco ou não. E os apóstolos entenderam isso, irmãos. Ao longo da história, todos compreenderam isso. O exemplo do apóstolo Paulo, descrito em 1 Coríntios 4, 3 a 5, vai nos dizer: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, disse Paulo. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me arde a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, a ninguém julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Paulo compreendeu de tal forma o que Jesus ensinou, que ele chegou à conclusão de que ele não era capaz de fazer um juízo nem dele mesmo. Ele não só não julgava outros, mas ele não julgava a si mesmo diante das situações da vida. Porque ele sabia que em determinados momentos da vida ele seria um gigante. Em outros momentos da vida ele se viria pequeno. Ele sabia que se ele fosse julgar outros, ele seria atravessado por sua amizade a outros, pelo conhecimento que se tinha de outros. O seu juízo não seria um juízo puro. De tal forma que ele vai ensinar que nós não devemos julgar absolutamente ninguém. E por vezes nós fazemos isso. Por vezes nós olhamos para um determinado irmão e exercemos um juízo. Esse irmão não é capaz. Esse irmão não tem condições. Esse irmão não tem discernimento. Esse irmão é um menino, é uma criança. Ao passo que por vezes nós olhamos para outros e por termos algum vínculo de amizade ou termos algum laço de comunhão, nós vemos ele de maneira muito superior ao que de fato ele é. Esse homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem valente, corajoso, é um homem de guerra. Os amigos de Davi diziam isso, mas Davi não era isso. Davi era um moço. Ele não era um homem de guerra, ele era um moço. Para os seus amigos ele era, mas ele também não era um menino medroso como Saul achava. Ele era um moço corajoso, de tal forma que o juízo que se exerceu dele, em momento nenhum, foi um juízo verdadeiro. Para além disso, irmãos, e para que nós venhamos finalizar nesta noite, eu gostaria de pensar com os irmãos como Deus nos vê. Quando Deus olha para nós, como Ele nos enxerga? Quando nós olhamos para nós, nós podemos nos ver em determinadas situações como gigantes, ou em determinadas situações como pequeninos. Quando os outros nos olham, eles podem nos ver como homens de Deus ou não. Podem nos ver como homens de guerra, ou podem nos ver como meninos. Mas como Deus nos vê? Como o Senhor nos enxerga? O texto de 1 Samuel vai nos dizer como Deus essencialmente vê cada um de nós. 1 Samuel, capítulo de número 16. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, profeta Samuel, chega na casa de Jessé, o belemita, para segundo a ordenança de Deus, ungir um dos seus filhos a rei sobre Israel no lugar de Saul. Quando ele entra na casa, ele viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele chega na casa, dá de cara com um dos filhos de Jessé, Eliabe, um moço com aparência, um moço forte, um moço robusto, um homem que tinha postura. E a Bíblia diz que o próprio Samuel cai no erro de fazer um juízo pela aparência. Ele não conhecia Eliabe, ele não sabia quem era Eliabe, mas ele olhou para a aparência de Eliabe e pensou consigo mesmo: certamente está diante do Senhor o seu ungido, certamente é este que Deus vai escolher. Olha a aparência dele, olha a presença dele, olha a estatura dele, ele tem tudo para ser um rei. Porém o texto vai nos dizer: o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado.
porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não faz um juízo de nenhum ser humano a partir de nossas próprias capacidades humanas. Quando Deus olha para mim e para você e para todo ser humano sobre a face da terra, Ele não vai fazer um juízo de nós a partir de nossas próprias características como seres humanos. Deus não vai olhar para a minha estatura. Deus não vai olhar para a minha condição financeira. Deus não vai olhar se eu sou um dos príncipes de Israel ou se eu sou um moço pastor de ovelhas. Deus não vai olhar para as minhas capacidades humanas, se eu sou uma pessoa mais experiente, como Samuel, que teve uma visão equivocada, ou se eu sou inexperiente, como o moço Davi. Deus, quando olha para o ser humano, o juízo que Ele faz não é atravessado por aquilo que está posto diante dos olhos e nem por relações que se constroem a nível humano. Deus, a Bíblia diz, Ele olha para o coração do ser humano. Ele olha para dentro de cada um de nós. A expectativa de Deus, quando olha para nós, não é em quem nós somos naquele momento, mas em quem nós poderemos vir a ser. De tal forma que o juízo que Deus faz de nós é um juízo na perspectiva do potencial que cada um de nós tem como ser humano. Não daquilo que somos no momento. Não daquilo que naquela fase ou naquele momento da vida nós podemos estar passando, ou enfim, a situação que vivenciamos que possa mostrar alguma de nossas características. Deus não olha assim. Deus não conta com os nossos talentos humanos e naturais. Deus não espera que nós sejamos quem nós não somos. Deus não espera que nós sejamos seres perfeitos. Deus não espera que nós sejamos seres maravilhosos para que Ele possa nos usar. Muito pelo contrário, irmãos. Quando nós olhamos para alguns textos bíblicos, o que nós vamos perceber é que ao longo da história, aqueles que de fato foram usados por Deus, eles tinham consciência de quem eles eram. Eles tinham consciência de que, de fato, eles, como seres humanos, não eram capazes. A força que eles tinham, a capacidade que eles tinham, não vinha deles, vinha de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 40, um salmo tão conhecido, nós vamos ver Davi expressando nesse salmo quem de fato ele se julgava ser. Ele disse: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Davi, quando olhava para si mesmo, ele não se via como quem ele não era. Davi, quando olhava para si mesmo, ele não se via o grande rei de Israel. Davi, quando olhava para si mesmo, ele não se via mais capaz que os outros. Quando ele olhava para ele mesmo, ele sabia que ele era pobre e necessitado. Ele sabia que ele dependia de Deus. Ele sabia que ele necessitava de Deus. Quando nós olhamos para o livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, no versículo 4, nós vamos encontrar nesse contexto uma experiência vivida por um homem de Deus inquestionável. O texto diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que meus pais. Este foi o profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Quando ele olhava para si mesmo, ele não se via superior aos profetas da época. Ele não se via melhor porque ele era usado ou não por Deus. Quando ele olhava para ele mesmo, ele dizia: Senhor, chega, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou diferente dos meus antepassados, eu sou um homem comum, eu não aguento mais. Para mim basta, Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, para o Novo Testamento, o que nós vamos encontrar na pessoa do apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que a igreja cristã já teve ao longo de sua história, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando olhava para si mesmo, sendo Paulo, o missionário, aquele que escreveu pelo menos 12 cartas
ao longo de sua vida e que hoje estão inseridas na Bíblia. Pelo menos 20% da Bíblia que nós temos hoje foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quando ele olhava para si mesmo, ele não se via superior a ninguém. Ele não se via melhor do que ninguém. Ele não se julgava mais capaz do que ninguém. Ele dizia dele mesmo: miserável homem que sou. Quando ele olhava para si mesmo, ele dizia assim: eu sou um homem comum. Eu sou um homem miserável. Se não for a graça de Deus, quem pode me livrar? Se não for a misericórdia de Deus, quem pode me livrar? De tal forma, irmãos, que nós devemos ter esta consciência. Quando Deus olha para nós, Ele não busca qualidades humanas, porque nós somos seres humanos. E os seres humanos, por natureza, não possuem qualidades que possam, de alguma forma, fazer com que a divindade, com que Deus olhe para nós e nos aceite por nossos feitos e obras. O texto de Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo 4, nos deixa isso claro. Ele vai nos dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus, quando nos olha, Ele não busca encontrar em nós nenhuma qualidade humana que possa nos referendar diante da sua presença. Quando Deus olha para dentro de nós, Ele simplesmente olha para o nosso coração. Não para aquilo que nós somos, mas para aquilo que nós podemos vir a ser à medida em que andamos no caminho que Ele nos tem proposto. Nós não alcançamos a graça, a bondade, o favor da divindade porque mereçamos. Nós alcançamos porque Deus simplesmente nos ama. O texto de João, no capítulo de número 3, versículo 16, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto posto, amado, não julgue a ninguém. Isto posto, não julgue nem a você mesmo, porque haverá momentos da sua vida em que você verá de uma forma, mas haverá momentos da sua vida que você se verá de outra forma. E se nós não compreendemos isso, quando nós nos achamos fortes, nós vamos imaginar que nós somos assim. E quando a fraqueza bater em nossa porta e nós nos vermos fracos, nós não vamos entender por que nós estamos assim. Nós somos grandes sempre em Deus. O que importa é se o Senhor está conosco. O que importa é se a graça de Deus está sobre a nossa vida. O que importa é se nós acolhemos o amor que Deus tem manifestado para conosco. Se nós recebemos a graça de Deus. Se nós aceitamos esse presente que vem da parte de Deus para nós. No final é isso que importa. Não importa o que dizem. Não importa o que eu penso de mim. O que importa é se eu acolhi este amor que Deus tem para com a minha vida. Se eu acolhi, é isto que vai fazer a diferença no final. Amém? Queria convidar você a estar de pé. Graças a Deus. Queria orar com você um momento. Bendito seja o Senhor. Tenha certeza, tenha convicção de que ao longo de sua vida você será alvo do juízo alheio, mas não se importe com isso. O que importa é se o Senhor está contigo. Não importa o que dizem, o que pensam, o que falam, o que importa é se o Senhor está contigo. Não importa se em algum momento da sua vida você se vê grande ou pequeno. O que importa é se o Senhor está contigo. É isto que importa no final.